Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Nessa aula de hoje a gente vai aprender a criar esse flyer, né? Um flyer social media aí, né? Para o Dia das Mulheres, certo? Espero que vocês gostem dessa aula, né? Espero ser bem breve e prático, né? Para que eu possa passar todos os ensinamentos aqui, né? De uma forma bem didática, beleza? Então, antes de mais nada, antes de começar, né, já vai deixando seu like aí, né, que isso me ajuda bastante e ajuda também esse vídeo a ser entregue para mais pessoas, beleza? Compartilha, né, no seu grupo aí dos designs que você está ativo, certo? Se inscreva no canal também, que isso me ajuda bastante, beleza? Então, vamos aqui para a aula, certo? Aqui eu vou estar criando um novo documento, né, no tamanho 1080 por 1080, certo? Com 300 pixels de resolução, beleza? Feito isso, aqui agora a gente vai estar arrastando para cá alguns elementos, certo? Que a gente vai estar utilizando. Lembrando que esses elementos eu deixo, né, disponível aí para vocês fazerem o download, beleza? Para vocês poderem também, né, estar testando. Então, aqui eu vou estar posicionando ele mais ou menos aqui nessa posição, certo? Eu redimensionei ele um pouco e posicionei aqui mais ou menos, beleza? Feito isso, pessoal, aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma nova camada, certo? Em branco. No meu caso, eu tenho um pincel, né? Como eu posso dizer? Eu tenho um pincel com formato de nuvem, certo? Então, esse pincel aqui, ó. Mas caso você não tenha esse pincel, certo? No formato de nuvem, é bem prático de vocês encontrarem ele. Inclusive aqui no YouTube tem vídeos ensinando a como instalar, certo? E caso você não queira instalar, também é bem prático, bem simples. Basta você ir lá no Google, certo? E pesquisar por nuvem, overlay ou nuvem em PNG, certo? Que vocês vão encontrar bastantes elementos aí para vocês estarem utilizando, certo? No meu caso, eu vou estar utilizando aqui o pincel, como já foi dito, né? E aqui eu vou estar jogando ele aqui na cor branca, certo? Vou estar jogando ele aqui na cor branca. E aqui agora eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar dando alguns cliques, né? Para criar meio que essa névoa aqui. Beleza? Então vai ficar mais ou menos dessa forma, certo? Vou tirar só um pouquinho do seu preenchimento, coisas bem pouca, 90%. Então ele vai ficar dessa forma, certo? Vou estar arrastando para cá o elemento, né, nossa modelo, que a gente vai estar utilizando aqui. Nesse caso eu optei por utilizar essa atriz, né? Não sei ao certo se vocês conhecem ela, né? Mas ela é uma atriz e eu também não sei muito bem quem é ela, certo? Não costumo acompanhar os filmes, beleza? Então aqui eu vou estar posicionando nessa posição. Eu gostei dessa imagem, né? Por quê? Porque ela tá com um símbolo de força na mão, né? Que é o martelo de Thor, certo? Então aí é por isso que eu quis utilizar essa imagem, beleza? Então a proposta é essa, passar a força, né, da mulher, que isso é bem importante. Então, vamos posicionar ela mais ou menos nessa posição. Só mais uma coisa, pessoal, lembrando que, né, toda fly, toda arte social media que você vai produzir, né, é importante que você sempre passe um sentimento, né, por trás dela, certo? Não fazer apenas por fazer algo bonito, né, mas que seja algo bonito, porém algo também utilizável, né, algo que tenha um propósito, beleza? Então, nesse caso aqui, né, o propósito maior dessa imagem é justamente esse que eu estou falando, né, que eu optei por colocar ela com esse martelo, né, por dar o sentido de força, né, mostrar a força da mulher. Beleza? Então, dito isso, vamos aqui continuar com nossa aula, certo? Aqui eu vou estar posicionando ela aqui mais ou menos onde eu quero, vai ficar mais ou menos assim. E agora aqui a gente vai estar aplicando alguns tratamentos, certo? Antes disso, eu só vou agrupar esse daqui, essas duas camadas de baixo, né, e colocar como BG, que ela é nosso background, beleza? Pessoal, outra coisa também, peço desculpa se tiver algum ruído de fundo aí, certo? É porque eu estou gravando essa aula pelo dia, né? E normalmente aqui é um bairro que tem bastante barulho, certo? Então peço desculpa a vocês. Aqui eu vou estar fazendo o seguinte agora, né? Para voltar à aula aqui, né? Vamos tratar a imagem dela, né? Já que o nosso fundo lá, o nosso BG, ele tem esse aspecto mais frio, né? Mais noite, então a gente também tem que estar ambientando bem a nossa modelo, a nossa arte, certo? Então eu vou dar um Ctrl Shift A nela para abrir o Camera Raw, certo? Aqui eu vou estar aplicando um pouco de claridade, né? Para a gente dar mais contraste entre os brancos e os pretos, certo? Vou desembaçar um pouco essa imagem, ela é uma imagem que eu peguei na internet e não tem tanta qualidade assim. Eu optei em pegar ela justamente pela questão de como eu falei, né?
do que ela demonstra, mas a imagem não tem tanta qualidade. Provavelmente também se eu tivesse procurado um pouco mais eu encontraria, mas como essa aula aqui é só no intuito mesmo de passar, né, as técnicas utilizadas, então não há tanta necessidade, né, de que a gente tenha essa imagem em altíssima resolução, beleza? Então aqui eu vou estar aumentando um pouquinho a exposição, né, para clarear um pouquinho mais a imagem, certo? Vou estar tirando um pouco dos realces, né, já que tem pontos que estavam muito estourado, né, o brilho. E vou aumentar um pouquinho mais a claridade também, certo? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, a temperatura dela, certo? Eu vou jogar mais pro azul, né, para ficar uma temperatura mais fria, beleza? E agora na nitidez vou aplicar mais ou menos aqui 20, né, de nitidez. E a luminescência vou aumentar bastante, já que é uma imagem com baixíssima qualidade, ok? Então feito isso, vou dar um OK nela, certo? Vamos ver como ficou aqui mais ou menos, vou dar um Ctrl U, né? E aqui eu vou estar jogando ela um pouquinho, né, para um tom mais avermelhado, né? Então, vai ficar mais ou menos aqui assim, certo? E vou retirar um pouquinho também da saturação, beleza? Mais ou menos assim. Aos pouquinhos ela vai se ambientando mais, certo? Como vocês podem ver nessa arte aqui, ela ficou bastante ambientada, né? Há outros elementos também que ajudam bastante nisso, beleza? Então, vamos continuar aqui e aos pouquinhos a gente vai, né, ajustando. Então aqui agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vou dar mais um Ctrl Shift A nela, certo? Para a gente aumentar um pouquinho mais ainda a claridade, certo? E aumentar um pouquinho mais o desembaçar, certo? Vou retirar um pouquinho mais dos realces, novamente. E reduzir um pouco dos brancos, beleza? Então o que foi que eu fiz aqui, né? Ah, você aplicou 2 filtros de câmera raw? Sim. Eu só quis, né, nesse segundo, intensificar mais ainda o que eu tinha feito no primeiro, certo? Então, mais ou menos dessa forma, qualquer coisa depois a gente faz mais alguma ambientação nela, né? Faz mais alguns ajustes, beleza? Então, feito isso, pessoal, aqui agora eu vou estar fazendo o seguinte. Vou estar duplicando ela, certo? Só um instantinho, pronto. Ctrl J, né, para duplicar. E aqui agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Preste bem atenção nessa técnica, certo? Que se você não deu seu like ainda, eu garanto que depois dela você vai dar, né? E eu espero, né, que você me ajude. Beleza? É uma técnica bem legal, pessoal, que é para a gente dar um efeito glow, certo, na nossa imagem. Então, como tem algumas partes aqui de metal, essa parte aqui do martelo, certo? Essa base, né? Eu quero que ele tenha um efeito de brilho, né? Um efeito bem névoa, beleza? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega essa imagem, duplicou, né? Vamos converter em objeto inteligente para mesclar todos os efeitos, beleza? Eu vou vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, beleza? Eu vou deixar mais ou menos aí 7.8 mesmo, certo? Mais ou menos aqui assim, uns 8, beleza? Feito isso, eu vou vir aqui, né, no modo mesclagem e vou colocar divisão, né, ou sobreposição linear, vai depender muito da sua imagem. No meu caso, eu vou botar divisão, né, porque a subexposição ele fica muito intenso, certo? Então, feito isso, pessoal, aqui agora eu vou criar uma máscara de camada, certo? Nesse botãozinho aqui, criar uma máscara de camada. B do teclado, certo? Vou voltar aqui, né, para o nosso pincel padrão, beleza? Com a dureza em 0 e tudo mais, certo? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou aumentar bastante o tamanho dele, certo? E agora como funciona a máscara de camada, para quem não trabalha ainda. Vou falar de uma forma bem breve, certo? Máscara de camada funciona da seguinte forma. Ela funciona para você apagar algo da imagem sem que você perca a imagem original. Ou seja, se você fez algo e se arrependeu, você tem como recuperar. Beleza? Como eu faço para apagar ela? Você vai selecionar essa imagenzinha aqui, esse quadradinho, certo? Onde você criou a máscara de camada. B do teclado, né, para o pincel. E aí o que você vai fazer? Tudo que você pintar de preto, ele vai deletar. E tudo que você pintar de branco, ele vai revelar, certo? Então aqui eu estou com o preto selecionado. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, desculpe. Seleciona aqui, né? Seleciona aqui a máscara de camada, certo? Foi para você copiar, não foi definido, pressionei, cliquei. É porque estava com essa ferramenta aqui de carimbo, certo? Então B, né? Novamente, vou vir aqui e selecionar o nosso pincel, beleza? E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Preto já selecionado, né? Vou começar a deletar, né, a imagem que está acima dela, beleza? Na modelo. Vou apagar até um pouco demais. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar logo tudo. E aí eu venho colocando só nos locais onde eu quero, certo? Seleciona a máscara, né?
X para a gente inverter para o branco, certo? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Só vou pintando, certo, em algumas regiões aqui, né, do nosso martelo, beleza? Acho que foi até demais. Vou dar um Ctrl Z, certo? Vou fazer o seguinte, só nessas partes mais claras, né, que eu vou dar um glowzinho, beleza? Então aqui assim mais ou menos, aqui nessa parte de cima, beleza? Aqui nessa região aqui, certo? Esse juntinho ali, beleza? Aqui nessa parte de baixo, certo? Aqui nessa região, pronto. Agora, feito isso, tem essas partes aqui de metal, né, que envolvem o cabo, certo? Então, vamos colocar nela também, certo? Pincel com a dureza em 0, certo? E aí você vai aqui. Lembrando, pessoal, que tudo isso eu estou fazendo com o mouse, beleza? Então, não necessariamente você precisa ter uma mesa digitalizadora para fazer esses procedimentos. Vamos aplicar aqui nessa região mais clara também dessa base, certo? E aqui agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, feito isso, né? Vamos pegar aqui a nossa camada, né? Nossa miniatura da imagem. Vamos reduzir aqui, né, o seu preenchimento. Vamos deixar mais ou menos aí 70%. Vamos ver como ficou. Então, pode perceber aí, né, que ele dá um brilho a mais na imagem, certo? Outra coisa também, pessoal, mais para frente a gente vai ambientando cada vez mais nessa imagem. Então, eu vou dar um Ctrl G nas duas imagens aqui da modelo, né? Vou colocar aqui modelo. Aqui agora, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Nessa imagem que eu coloquei aqui, nesse que eu pintei, né, com a nuvem, desculpem. Nessa parte que eu pintei aqui com a nuvem, né, você pode perceber que ele ficou com umas partes mais secas aqui, né, os cortes mais secos. Então vamos tirar isso aí, beleza? Criar uma máscara de camada, B, né? Então pode perceber que máscara de camada é bastante utilizada aqui por nós, né? X, né, para ele vir para o preto, e aqui agora vou apagando, beleza? Feito isso, voltamos cá para modelo, né? E aqui agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Ainda no BG, na verdade não no BG mais, mas acima do BG a gente vai criar, né, uma nova camada. B do seu teclado, beleza? E a gente vai agora fazer o seguinte, ó. A gente vai dar um clique, certo? Para a gente criar essa luz de fundo, beleza? Vamos reduzir bastante seu preenchimento. Ou a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar, né, a cor do fundo, dar uma clareadazinha mais nela, beleza? B, né? Novamente vamos criar uma nova camada. Vamos criar aqui uma imagem. Desculpe, né? Vamos pintar aqui, né, o fundo. E aqui agora a gente vai escolher a opção, né, divisão ou superexposição linear, né, mais uma vez. Lembrando que todos esses 5 modos de mesclagem aqui são todos, né, para luz, né, para iluminação. Então eu vou colocar aqui, né, divisão. Vou reduzir bastante aqui o seu preenchimento, beleza? Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Fica mais ou menos assim. Vou dar um Ctrl U nele, certo? E vou clarear um pouco mais. Deixa mais ou menos aqui assim, mais ou menos. Pronto. Veja uma coisa, pessoal, importante também. É importante que vocês sempre trabalhem com um objeto inteligente. Vocês viram que eu acabei de aplicar um matiz de saturação nessa camada, certo? E como ela está rasterizada, você pode perceber que não tem como eu editar mais. Então, se eu der um Ctrl Z nela aqui, converter ela em objeto inteligente, der um Ctrl U, né? E aumentar aqui o seu preenchimento, vocês podem ver que se eu der um OK, depois eu consigo, né, editar novamente. Só que para mim, nesse caso, né, não vou fazer isso, vou manter rasterizado porque não tem problema, não é uma imagem que eu vou aumentar, né, posteriormente, beleza? Então, sem problemas algum. Feito isso, né, pessoal? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl G nessa parte, vamos colocar luz 1, certo? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Acima da modelo, né, a gente também vai criar uma camada de luz, certo? Aumenta também o pincel. Vamos dar um clique aqui assim, certo? E vamos botar em divisão. Retiro o preenchimento, né? Deixa aqui mais ou menos 40. Ctrl U novamente e vou dar mais uma clareada nela. Tá mais ou menos aqui assim, mais 40 e vou reduzir mais, né, o seu preenchimento. Então, aplicado também essa iluminação. Logo, pessoal, o que acontece? Se tem uma luz vindo de cá, dessa região, né? Logo, essa região cá, ela tem que estar mais escura, beleza? Uma coisa também no nosso BG, que eu acabei esquecendo, né?
é dar um desfoque nesse fundo, beleza? Então, vou colocar aqui desfoque gaussiano, beleza? Então, vou colocar aqui mais ou menos desfoque de 3,5, certo? Mais ou menos isso. E aqui ele tá lá no fundo, né? Então, quanto mais distante, mais desfocado fica, né? Já que o foco tá na modelo. E aí, agora o que acontece, né? A gente vai começar a trabalhar mais nessa modelo, né? Para ela se ambientar mais, né? A nosso projeto, beleza? Vou dar um Ctrl G aqui, vou colocar aqui luz 2, beleza? Então, aqui onde está nossa modelo, eu vou fazer o seguinte: vou duplicar ela, né? Deixa eu ver, SLK não, SLK, pronto. Vou duplicar ela, certo? Vou dar um Ctrl, vou converter ela em objeto inteligente, vou dar um Ctrl Shift A, certo? Vou reduzir um pouco, né? Sua iluminação, beleza? Botar mais ou menos aqui assim. Deixar mais ou menos aqui assim, qualquer coisa lá a gente regula, certo? Então, feito isso, né? Agora a gente vai criar uma máscara de camada, né? Vamos pegar nosso pincel B, o teclado, né? O atalho, com a cor preta, porque nós vamos apagar, né? Onde a gente não quer que fique sombra. A gente vai começar, né? A escurecer, a deixar escuro só essa região do lado de cá, né? Essa lado de cá a gente vai deixar mais claro, beleza? Então aqui a gente vai, certo? Só dando uma clareada nessa região, beleza? Mais ou menos aqui assim, aqui também, né? Aqui, aqui, aqui nessa região mais ou menos, certo? Aqui eu vou aumentar mais o pincel, certo? Como a luz vem de cima, né? Então ele vai estar dando uma clareada bastante aqui nessa parte, beleza? Agora aqui nesse cabo, né? Eu vou dar uma escurecida mais nesse pedaço aqui só, certo? Então B do teclado novamente, diminui bem o pincel. Como a gente pintou de preto, né? Então ele revelou. Agora a gente vai dar um X do teclado, certo? Ele inverteu para o branco. E aqui no branco, né? Eu vou mostrar mais essa parte da camada, beleza? Então, feito isso, certo? A gente já tem nossa modelo já que tem uma luz vindo de cá, né? Bem mais iluminada nessa região, certo? Nessa região de cá, bem mais escuro. Beleza? Então, basicamente, a edição da modelo é isso, né? Por enquanto. Caso precise mais algum ajuste, a gente vem, né? E ajusta. Beleza? Agora aqui, pessoal, eu vou criar uma nova camada, né? B do seu teclado. Aumenta bastante o tamanho, né? Vamos jogar na cor preta. Beleza? Vou reduzir um pouco mais o tamanho da nossa área de trabalho, certo? Eu vou pintar aqui. Para reduzir e aumentar a área de trabalho, pessoal, é só pressionar Alt, né? E o scroll do mouse, para frente ou para trás, beleza? Então, criei essa vinheta aqui, né? A gente vai pegar ela agora e vai reduzir, né? Para que a gente deixe o preenchimento dela um pouco menos. Eu vou colocar 50% aqui, mais ou menos. Beleza? Então, veja que ela criou, né, uma vinheta aqui embaixo. Beleza? Feito isso, que agora a gente vai, né, jogar a logo do seu cliente nessa parte ou nessa parte aqui. No meu caso, eu optei em colocar aqui, né? E aqui eu optei em colocar, né, a data. Então a gente vai colocar aqui 8, certo? De março de 2023. Beleza? Vamos selecionar tudo, pinta de branco, beleza? Vamos vir aqui colocar, né? Para ficar tudo maiúsculo, certo? E aqui eu vou aumentar mais o espaçamento, beleza? O espaçamento você pode aumentar por aqui, né? Ou você pode aumentar da seguinte forma, né? O atalho, né? Para aumentar. Você dá 2 cliques, né? Para selecionar, Alt e seta para a direita ou seta para a esquerda, certo? Seta para a direita, você aumenta o espaçamento, seta para a esquerda você diminui, beleza? Então eu vou aumentar aqui bastante no espaçamento. Vou dar um Ctrl T, né? Vai ficar pequenininho, já que essa informação não é a mais importante. Vou juntar um pouco mais e vou alinhar, né, ao centro. Para você alinhar, pessoal, se o seu estiver desativado, né, o seu provavelmente vai estar assim, seleção, você vem nesses 3 pontinhos e tela, certo? E agora você consegue alinhar à esquerda, ao centro, à direita, você que manda. Beleza? Outra coisa, pessoal, a fonte que a gente está utilizando aqui, né, é a Montserrat, regular. Se você quiser, você pode até fazer brincar, né, com os pesos dela, já que a gente tem a família completa dela. Né? Essa fonte também você encontra na internet, beleza? Bem simples de baixar. E aí aqui, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar, né? Desculpe. Pronto, a gente pode pegar aqui, né, as coisas que são mais importantes, tipo 8 de março, né? É importante. A gente pode vir aqui e jogar, né, o bold nela, né?
e deixa o de 2023 com um peso um pouco menor, certo? Vou reduzir um pouco mais o tamanho, o espaçamento, né? Vou vir na vinheta, certo? Vou aumentar um pouco mais essa vinheta, deixar aqui mais ou menos 60%. Beleza? Então, vou selecionar esse daqui, Ctrl G, né? Vinheta. É importante manter, né, seu flyer organizado, pessoal. Beleza? E aqui, data. Certo? Ah, Wellington, mas você deixa o seu flyer sempre organizado? Nem sempre, né? Nem sempre, mas sempre que possível manter o flyer organizado, né? Principalmente se você trabalha, né, com uma equipe, onde outra pessoa vai revisar seu flyer e tudo mais, né? Que aí você também precisa entregar, né, de uma forma bem organizada para que também facilite a vida do seu parceiro. Beleza? Então aqui no preenchimento dele eu vou reduzir para 90%, para ele não ficar tão forte, certo? Como eu não tenho uma logo de um cliente aqui, certo? Para colocar, eu vou colocar sua logo. Eu vou inventar uma logo aqui só por motivos de ensinamento, beleza? Manter o Monte Serrato mesmo, só vou colocar aqui black. Pronto, Ctrl T. Faz de conta que aqui é a logo do cliente, né? Então eu vou estar colocando a logo do cliente mais ou menos nessa posição. Beleza? Não necessariamente precisa estar aqui, né, pessoal? Se você quiser também, você poderia subir um pouco mais a data e colocar ela aqui embaixo. Aí vai de caso para caso. Nesse caso aqui, eu optei em colocar assim. Eu achei que ficou de uma forma discreta aí também boa. Beleza? Feito isso, vou agrupar aqui e botar logo. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo uma zoada de cachorro aí no fundo, certo? Um barulho de cachorro. Mas os cachorros aqui que tá... Dos vizinhos aqui que tá ativo hoje. Beleza? Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos completar aqui, né? O restante do texto. Vou colocar aqui dia em... Acho que no outro eu coloquei sem ser minúsculo, maiúsculo, né? Então eu vou vir aqui e trazer a seleção, né, aqui de deixar todos em maiúsculo, beleza? E vou reescrever. Dia Internacional da... Certo? Pronto, isso aqui é a primeira parte do texto. Vou reduzir seu tamanho. Vou colocar ele aqui mais ou menos em médio, certo? Vou aumentar o seu espaçamento, não muito nesse caso. Vou colocar alinhado. Com Ctrl selecionado, né? E Alt você consegue duplicar, certo? O Alt você duplica, né? E o Shift, na verdade, não é Ctrl, é o Shift. É para você manter ele alinhado. Descer alinhado, certo? Na horizontal ou na vertical, beleza? Então, mantive assim. E aqui agora eu vou colocar, né? Mulher, Dia Internacional da Mulher. Vou reduzir seu espaçamento para 0, beleza? E a fonte eu vou escolher aqui, né? A Kenya Coffee, beleza? Que ela é uma fonte mais condensada, né? Vou aumentar bastante seu tamanho. Vou botar mais ou menos aqui assim. Aqui, dá um Enter. Vou juntar um pouco mais, né? E vou aumentar um pouco mais seu tamanho. Pronto, pessoal. Feito isso, vou pegar, né? Aqui esse texto, vou colocar aqui texto. Vou descer ele para baixo da modelo, certo? Ele vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. Só vou subir um pouco mais, certo? Mais ou menos aqui assim. Aqui agora o que é que eu vou fazer? Esse mulher, certo? Vou subir ele aqui para cima da modelo. Por quê? Porque eu vou aplicar nele um traçado, certo? 2 pixels, né, do traçado e na cor branca, beleza? E o traçado também vai estar aqui configurado como externo, certo? E agora eu vou reduzir completamente seu preenchimento. Ele vai ficar só o traçado, né? Agora eu vou converter ele em objeto inteligente, vou criar uma máscara de camada, beleza? B do seu teclado, X, né, para ele ir para a cor preta. E agora eu vou apagar essa parte do traçado que estava aqui no rosto da mulher, beleza? Então ele vai ficar dessa forma. Agora eu vou pegar o traçado, beleza? Vou reduzir seu preenchimento aqui para mais ou menos 60%, beleza? Para que ele não fique também tão forte, certo? Então eu vou converter objeto, vou agrupar aqui, né? E vou colocar aqui mulher, beleza? Vou colocar aqui traçado, na verdade. Traçado. Pronto, traçado mulher. Pronto, pessoal. Feito isso, né? Nossa flyer está praticamente pronto. Aqui agora a gente vai para o processo, né, de finalização, que é o processo de ambientação, né? Dar mais uma ambientada, na verdade, né?
um ajuste aqui, um ajuste acolá, e ele fica pronto pra gente. Antes disso, só mais uma coisa. Aqui no texto, né? A gente vai aqui onde tem mulher, vamos criar uma camada em cima. Vamos aplicar essa camada à mulher, né? Para você aplicar, só você pressiona Alt, certo? E vai aparecer essa setinha. Você aplica ele, clipa dentro do texto mulher, beleza? B do teclado, né? Já tá na cor preta aqui, para a gente criar uma sombra, né, ao redor da cabeça da mulher, certo? No texto. E assim mais ou menos, certo? E assim mais ou menos, pronto. Vou tirar bastante seu preenchimento, certo? Tirar bastante seu preenchimento. E agora, pessoal, uma coisa, né? Vamos criar mais um. E agora nesse, vamos também aplicar, né? E agora nesse a gente vai fazer o seguinte. Se tem uma luz vindo dessa região, logo, né, a sombra dela vai estar projetada para cá, beleza? Para a direita. Então aqui agora nesse, a gente vai criar uma sombra somente nessa parte direita aqui, certo? E aí essa sombra a gente vai deixar um pouco mais forte, beleza? Então vai ficar mais ou menos aqui assim, 40% mais ou menos. Acho que até tá muito forte ainda. Deixar em 25. Pronto, mais ou menos aqui assim. Pronto, pessoal. Feito isso, né? Nosso fly está praticamente finalizado. Agora só vamos para a parte de ambientação, como eu falei, né? Parte de finalização. Aqui eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar aplicando, certo? Um mapa de degradê, beleza? Com essas cores, né? Deixa eu botar aqui preto, certo? E o rosa nessa tonalidade aqui, né? Esse é o código dela, C5305F. Beleza? Feito isso, que agora, pessoal, vou estar mudando o modo de mesclar, certo? Para luz indireta. Beleza? Veja como já deu, né? Um tchan aí a nossa arte. Vou reduzir seu preenchimento, beleza? Para mais ou menos 60 aqui, certo? Mais ou menos 60, deixa eu ver, só para ficar um pouco próximo do outro, né? Enquanto eu apliquei nele. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Não, na verdade, deixei em 100, né? Coloquei luz direta, mantive em 100. Acho que só aumentei na iluminação mesmo. Então, vamos deixar ele em 100 mesmo. Já está luz direta, deixar em 100. Que agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos em brilho e contraste, certo? E agora no brilho, a gente vai aumentar bastante esse brilho. Beleza? Vamos deixar aqui mais ou menos 40. Certo? Então, veja, né, que nossa arte vai pegando forma. Certo? Outra coisa também, pessoal, que eu apliquei aqui, que eu já ia esquecendo, né? Que foi um tchanzinho também que eu dei a mais para ficar uma coisa mais bonita. Abaixo disso tudo, acima da logo, eu vou trazer para cá uma camada, uma coisa que eu utilizei, certo? Que foi esse elemento aqui. Esses elementos aqui holográficos, né? Essa poeirinha aqui holográfica. Mais ou menos aqui nessa posição assim. Vou reduzir o seu tamanho, certo? Vou aplicar uma máscara nela, né? Para gente tirar essa borda. Tom B. Na cor preta a gente vai retirar essa borda, né? Para o nosso fly não ficar marcado. Beleza? Tem que sempre se atentar a isso, certo? Então, feito isso, né? Agora a gente vai aplicar o modo de divisão, beleza, pessoal? Então, vou aplicar esse modo de divisão aqui, mais ou menos, esse elemento aqui, certo? Vou aumentar um pouco mais ele, pronto. E agora eu vou duplicar ele, né, com Alt pressionado. Tu vai colocar ele mais ou menos nessa posição. Vou aumentar bastante seu tamanho, né? Vou rotacionar um pouco, tá mais ou menos aqui assim. Certo? E aí, como esse aqui tá com um tamanho maior, né? A gente vai vir em filtro, certo? Desfoque, desfoque gaussiano. Beleza? E eu vou aplicar um desfoque nele de mais ou menos 8, certo? E agora nesse, eu vou tirar um pouco o preenchimento. Beleza? Então vai ficar mais ou menos assim. Feito isso, seleciono os dois, vou colocar aqui brilho. Beleza? Então, veja aí, né, como deu um tchan a mais na nossa arte. Que agora eu vou aplicar uma pesquisa de cor, certo? Nessa imagem. Vamos procurar aqui algumas pesquisas, né? E aí, pessoal, basicamente você tem que ficar à vontade nessa parte, né? Aqui utilizar sua criatividade para colocar, né, mais ou menos como você quer essa arte. Vou aplicar mais uma pesquisa de cor, certo? A outra que eu utilizei foi a 3 strip, né? Então, só para vocês ficarem informados. Esse azul aqui também ficou bem bonitão, né? Então vamos utilizar ele também aqui. Vou reduzir um pouco o seu preenchimento. Vou aplicar mais uma pesquisa de cor, certo, pessoal?
Vamos procurar aqui mais uma outra pesquisa de cor que combine. Essa daqui também deixou, né, com um aspecto bem top. Vamos deixar ele mais ou menos aqui em 40%, certo? Vou aplicar mais uma outra pesquisa de cor. Eu gosto de utilizar bastante pesquisa de cor, pessoal. Só que, tipo, elas meio que se mesclando entre si, né? Então, vamos procurar outra pesquisa aqui que fique interessante. Essa daqui também ficou top, hein? Cada uma melhor que outra. Acho que eu gostei dessa também, só que eu vou aplicar ela de uma forma diferente, né? Vou aplicar ela com o modo de mesclagem, certo? Então, vamos procurar uma mesclagem que fique interessante para ela. Deixa eu ver, essa luz de pino aqui parece que ficou bem interessante. E agora reduzo bem seu preenchimento. Beleza? Tá bom, não vou me estender muito nessa parte de pesquisa de cor, né? Para que também não fique um vídeo muito longo. Só vou aplicar mais um aqui que eu gostei. Que ela dá um aspecto mais acinzentado. É mais ou menos esse daqui. Fica parecendo capa de filme, né? Então, reduzir um pouco seu preenchimento. Fuji Eterno. É isso mesmo. Agora eu acho que eu já utilizei uma Fuji Eterno. Ou não? Não. Pronto, pessoal. Feito isso, né? Vou agrupar todas essas camadas aqui. Vou colocar FX, né? Que são os efeitos. Eles aplicados. Veja que diferença, né, pessoal? Só isso aqui, ó. Acho que acredito que sair já merece seu like, hein, pessoal? O que eu tô entregando nessa aula não tá no gibi. Beleza? Essa frase é bem antiga, hein? Só os velhos conhecem. Não tá no gibi. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos finalizar ela, certo? Dando um Ctrl Alt Shift E, certo? Para ele mesclar todas as camadas que estão ativas. Converte em objeto inteligente. Beleza? Agora vamos dar um Ctrl Shift E e vamos lá no velho Camera Raw, né? Finalizar essa imagem. Vou aumentar um pouco mais a exposição. Aumentar um pouco mais a claridade. Desembaçar um pouco. Aumentar um pouquinho mais a vibração, certo? Pouca coisa, né? Agora eu vou vir aqui na nitidez e aplicar a nitidez nessa imagem, colocar mais ou menos aqui, mais ou menos 10 nitidez, certo? Luminescência eu não vou mexer, vou vir agora aqui nos efeitos, granulado, vou aplicar 8 de granulado, certo? E agora aqui na matiz, certo, os azuis, se eu não me engano foi os azuis, foi. Eu joguei ele um pouco para a esquerda, né, só para ele trazer essa parte mais. Os violetas também, trouxe um pouquinho mais para cá. A saturação, os azuis, eu não mexi. Na luminescência, se eu não me engano, acho que eu apliquei um pouquinho de luminescência nesse azul. Pronto. Feito isso, pessoal, dá ok. Eu acho que a arte da aula ficou bem mais interessante. Eu acho que só está um pouco exagerado o brilho dela. Então, vou tirar um pouquinho aqui. Acho que só. Acho que ficou bem mais interessante a arte aqui da nossa aula. Beleza, pessoal? Então, é isso. Dá um Ctrl S aqui, né? Que é sempre importante para que a gente não perca. Tá aqui a aula. Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês aí, né, na descrição. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou seu like, deixe, que isso me ajuda bastante. E depois de um conteúdo desse, eu espero que vocês possam estar me ajudando também, certo? Se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas aulas, né? Sempre que eu lançar aula, o YouTube vai lá e lhe informa, né? Ativa o sininho para isso, né? Para que assim que eu lançar aula, o YouTube já vai e te informa, beleza? Então, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha essa aula que me ajuda bastante, beleza? E valeu, fui!